Afinal de contas, como reprogramar as suas crenças? Esse é um assunto que está muito em alta e tem muita gente falando abobrinha por aí, tem muita gente falando coisa boa também, mas hoje eu vou te mostrar o que são as crenças e por que é possível mudar essas crenças e como é possível mudar essas crenças. Então fica comigo até o final, já segue aqui o canal, curte, compartilha, porque esse vídeo pode ser um divisor de águas na sua vida. Então a primeira pergunta que nós temos é: o que é inteligência emocional? O que é inteligência emocional? Para você entender. Inteligência emocional é você usar a emoção certa, na ocasião certa e na intensidade certa. Essa é a melhor definição de inteligência emocional. E o que quer dizer isso? Por exemplo, várias ocasiões nós perdemos o controle das emoções. Ficamos com raiva excessiva e acaba que nós retribuímos um ato que às vezes a gente não controla. O que quer dizer isso? Imagina, você está no trânsito, aí alguém fecha o seu carro e você, já nervoso, xinga essa pessoa. Essa pessoa está num dia pior ainda que o seu. Essa pessoa desce do carro e começa a querer criar confusão, começa a querer transformar aquilo em realmente uma briga ou um problema muito maior. O que é isso? Por exemplo, a emoção certa desse momento. Raiva. Primeiro, a pessoa te fechou, você está com raiva. A ocasião é certa? É. Se ela te fechou naquele lugar, a ocasião é certa. Mas a intensidade com que foi acontecendo realmente foi completamente desproporcional ao acontecimento. Então, emoção certa, ocasião certa, intensidade errada. Ou seja, isso acontece com a gente nos mais diversos âmbitos. No trabalho, às vezes a gente briga no trabalho e desconta em casa, no marido, na esposa, nos filhos. Intensidade, essa intensidade é que faz toda a diferença. E por que essa intensidade acontece? Por quê? Quem controla tudo são as emoções. Não adianta você fugir. Só que nós aprendemos isso de outra maneira. Nós aprendemos isso, que nós aprendemos que nós temos que controlar as emoções. Não, porque você tem que agir de forma racional. Você tem que guardar as emoções na gaveta. Isso é possível? Não, não é possível. Uma hora as emoções vão aflorar e nós agimos e reagimos conforme as emoções. A questão é com qual intensidade você tem agido de acordo com os acontecimentos. Você tem exagerado nesses acontecimentos? Então é isso que faz toda a diferença. Então, inteligência emocional é você usar a emoção certa, na ocasião certa e na intensidade certa. E como que nós começamos a agir dessa forma? Já vai ser a primeira dica, que é muito interessante. Como que nós começamos a agir dessa forma? Nós começamos a agir dessa forma quando nós temos objetivos claros na nossa vida. Nós precisamos de objetivos claros. Por quê? A maioria das pessoas tem sonhos e sonhos não tem a obrigação e a responsabilidade de acontecer. Ah, mas o que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Ai, como eu queria ter uma casa própria. Isso vai acontecer? Não sei. Pode acontecer? Pode, mas dessa forma a chance é muito pequena. Por quê? É um sonho e o sonho não tem compromisso com o acontecer. O que é um objetivo claro? Eu vou ter uma casa própria, porque a casa própria que eu quero ter custa R$ 450 mil, fica no bairro X, na rua tal, os muros vão ser brancos, ela vai ter 2 quartos, 2 banheiros, área gourmet, churrasqueira, eu vou ter móveis na sala e a entrada dessa casa eu preciso juntar 50 mil, então eu vou juntar essa entrada R$ 1.000 por mês até dar o valor da entrada. Quando der o valor da entrada eu já vou ter estabilidade no trabalho, eu vou lá e vou financiar o restante e finalmente eu vou sair do aluguel. E quando que vai acontecer isso? Daqui exatamente 18 meses. Isso
é um objetivo claro, isso é uma meta consistente. E aí, quando nós temos metas e objetivos claros na nossa vida, nós paramos de reagir aos acontecimentos e começamos a agir em prol do que queremos. Nós começamos a agir para fazer isso acontecer, para fazer os nossos sonhos acontecer, os nossos objetivos, as nossas metas, porque isso é que faz toda a diferença no final das contas. A maioria das pessoas passa a vida colocando energia naquilo que elas não controlam e não influenciam. A maioria das pessoas, a maioria. E aí, a estatística é de aproximadamente 75% das pessoas passam a vida inteira colocando energia naquilo que ela não influencia e não controla. E o que é isso? O governo, a prefeitura, o vizinho que não tem nada a ver com a sua vida. Então você fica colocando energia naquilo. Ah, mas olha, eu não consegui juntar dinheiro porque o governo fez isso, não porque o governo de direita entrou, não porque o governo de esquerda entrou, não porque... Então você está colocando os seus resultados, a sua energia em algo que você não controla. Você não controla o que acontece fora de você. Você só controla o que está dentro de você. E 75% das pessoas ficam colocando energia nisso. Outros 20% começam a colocar energia naquilo que elas não controlam e só influenciam. Quem que você influencia e você não controla? As pessoas ao seu redor. Você é casado? Você é casado? Seu marido, a sua esposa, você influencia, você não controla. Você pode até achar que você controla, mas você não controla. O que ele está fazendo agora? O que ela está fazendo agora? Não, você não sabe, você influencia. O que é influenciar? Ó, você não me trai, porque se você me trair, eu largo de você, eu te mato, por exemplo. Então, isso é influenciar, isso não é controlar. Quando você não está junto com uma pessoa, você não sabe o que essa pessoa está fazendo. Pais, irmãos, colegas de trabalho, todas essas pessoas você influencia, seus colaboradores, você influencia, você não controla. Entende? Então as pessoas ficam, 75% fica nessas que elas só influenciam, fica no restante do mundo e não fica no que realmente importa. Os outros 20% fica, ai, mas sabe o que é? Eu não fui para academia porque meu marido não acordou na hora. Não tem sentido. As pessoas, não, mas segunda-feira eu tô combinando com a minha amiga que eu vou começar um... Não vai. Você tá entendendo? Tá colocando todos os seus resultados em algo que você não controla. Entende? E os outros 5% que as pessoas que prosperam de verdade, que as pessoas que saem do modo de sobrevivência e começam a viver uma vida espetacular. Quem são essas 5 pessoas? Elas esquecem, elas largam tudo aquilo que elas não controlam, não influenciam e focam só no que elas controlam e no que elas influenciam. O que é o que elas controlam, o que elas influenciam? É só elas mesmas. Quando eu descobri isso, a minha vida mudou. Há 2 anos atrás eu estava quebrado, falido, desestruturado, estava perdido e ainda assim eu ainda estava colocando a culpa nos outros. Não, mas por que? Não sei quem fez isso. Não, mas por que? Não sei. E aí, nada funcionava e tudo mudou. Quando eu descobri, eu relembrei que a única coisa que eu conseguia fazer naquele momento era resolver a minha vida de dentro para fora, entender que se eu me coloquei naquele lugar, eu era o único que conseguiria sair de lá, entende? Então é isso que faz a diferença na vida de vocês. Então tá, vamos lá, vamos recapitular. Nós falamos de reprogramação de crença, nós falamos de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Emoção certa, ocasião certa, intensidade certa. Nós falamos de objetivo, nós precisamos ter objetivo para a gente agir com as emoções corretas, para nós agirmos de acordo com aquilo que nós queremos. E nós falamos que a única maneira da gente fazer isso é focar no que realmente a gente controla, que somos nós mesmos. Agora você está falando assim, nossa, mas eu não vou conseguir, mas você consegue. Por que eu estou falando? Porque se eu conseguir, você consegue. E o que acontece? Hoje a ciência prova que existe a
plasticidade neural. Ninguém está fadado a viver uma vida igual a vida inteira. Você é capaz de mudar e você é capaz de transformar a sua vida. E eu vou te dar algumas dicas aqui para você realmente reprogramar as suas crenças. Agora, primeiro, como que as crenças são criadas? Primeiro, através de um estímulo. Esse estímulo gera uma memória, essa memória gera um significado, esse significado gera um sentimento e esse sentimento gera uma crença. E tudo isso pode ter acontecido lá na sua infância, quando você era bem pequeno, antes dos 6 anos. Antes dos 6 anos, o seu consciente, que é a parte racional, não é formada. Só tem a parte do subconsciente. Então tudo que você aprende nessa fase da vida vira uma crença, mesmo que você não lembre dela. Então, tudo que você aprendeu ao longo da vida, principalmente nessa parte de infância, molda quem você é e molda os seus resultados. Então, ou seja, estímulo. Para você reprogramar suas crenças, você tem que controlar os estímulos da sua vida, os estímulos que você dá para a sua vida. Por exemplo, os filmes que você assiste, as músicas que você ouve, os noticiários que você assiste. Então, essa é a primeira dica, é muito importante. Cuidado com os estímulos que você coloca dentro de você. Imagina só a pessoa que adora música sertaneja, fica a vida inteira ouvindo música sertaneja. Sobre o que fala a música sertaneja? Traição, bebedeira, sofrimento. Eu duvido que uma pessoa que só ouve música sertaneja, o relacionamento dela seja um relacionamento próspero, abundante, seja um relacionamento de alegria. Eu duvido, porque a pessoa, nós criamos as imagens daquilo que nós estávamos ouvindo e colocamos aquilo na nossa realidade, fazendo com que aquilo realmente prejudique a nossa vida. Então, cuidado com os estímulos, porque isso molda quem você é. Tudo que é feito de forma repetida ou sobre forte impacto emocional transforma quem você é. Então, cuidado com isso. Segunda dica, as pessoas à sua volta. As pessoas à sua volta moldam quem você é. O ambiente sempre vence. O ambiente sempre vence, não se esqueça disso. De quais mesas você tem que sair e levantar agora. De quais mesas você tem que sentar de forma intencional. Eu quero estar perto daquelas pessoas. Eu quero ser como aquelas pessoas. E isso vai transformar quem você é. Talvez você tenha que sair do bairro que você mora e ir para outro bairro. Talvez aquele amigo de infância não é mais a pessoa que vai te levar onde você quer chegar. Porque o que te trouxe até aqui não vai te levar onde você quer chegar, não adianta. Isso é base. Agora você precisa aprender coisas novas, coisas diferentes, em ambientes novos. Isso transforma quem você é e quem você quer chegar. Então, primeiro falamos em estímulos, músicas, filmes, o que você ouve, o que você fala. Agora nós falamos de mesas e lugares. Isso faz toda a diferença no seu desenvolvimento. Eu vou dar só mais uma dica. Só mais uma dica para a gente encerrar esse vídeo e você entender de forma clara como reprogramar. Tem muito mais dicas, tá? Mas essa é muito importante. O que é? É o hábito. O hábito realmente pode transformar a sua vida. Tá? O hábito, o que é? É você repetir até aquilo se tornar automático, até você começar a sentir falta daquilo na sua vida. Então você precisa repetir mesmo quando você não quer. Você sabe por quê? Porque criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito e repete aquilo até realmente você sentir falta. Vou te dar um exemplo. Eu nunca gostei de academia, de musculação. E eu comecei a fazer já muito mais, depois dos 25 anos que eu fui comer, que era sedentário, cachaceiro, tá? Eu não queria saber só de levantamento de copo, fumava, tinha uma vida completamente disfuncional. Foi começar a pensar sobre saúde depois dos 25 anos. E eu fiz academia por mais de 10 anos sem gostar. Não era o frequentador mais assíduo, não era. Eu fiz por mais de 10 anos sem gostar. Hoje eu gosto.
Hoje eu vou porque me faz bem. Hoje eu sinto falta quando eu não vou. Então, o meu time foi 10 anos. Você está disposto a ficar 10 anos fazendo uma coisa que você não gosta em prol de um objetivo que você tem? Não é fazer para ver se dá certo, é fazer até dar certo. É isso é que transforma a vida, é isso é que constrói resultado. Eu dei esse exemplo é extremo e aconteceu comigo. Tá para te provar que é possível você transformar a sua vida através da reprogramação das suas crenças. Agora, se você entende que você já sabe de tudo isso e você precisa de ajuda, entra no link da bio para você entrar na fila de espera da próxima turma da minha mentoria. Na mentoria eu ensino, eu pego na sua mão e nós vamos juntos por 14 semanas, reprogramando crença, controlando os sentimentos, tudo através do hábito, da forma de fazer, da autorresponsabilidade, para realmente transformar a sua vida de forma definitiva. Entendeu? Anota, aplica e faz acontecer. Nos vemos na próxima trilha.